Olá pessoal, bem-vindos ao Tirinhas desta semana. Hoje vamos dedicar-nos às adaptações a jogo de temas de banda desenhada. Só para saber, a inspiração que nós trouxemos para isto é uma Your Sinclair, que era uma revista de jogos de computador de agosto de 89, tem quase 30 anos. Yeah. Em que estava a fazer a apresentação do Batman, a adaptação do filme Tim Burton. Tim Burton na altura para as plataformas, que o Spectrum já estava a terminar um bocadinho a sequência dele, mas pronto, tínhamos os vários modelos e tínhamos também os Commodores e essas coisas todas. Mas sabes que há pessoal que ainda faz jogos para Spectrum. Sim. Ainda há malta dedicada. O retro gaming continua em força. Acho que sabes que o Spectrum foi feito Sim, foi feito o Spectrum Next, o ZX Spectrum Vega, que foram feitos... Já há 2 ou 3 anos fizeram um Kickstarter e editaram um Spectrum. Sim, é isso que eu estou a falar. Eu sei que eu estava a falar com os meus antigos. Não, estou a falar de adaptações que já vi. Um Spectrum com USB e teclado Bluetooth e não sei o que mais, e com um slotzinho de cartão SD, assim como também versões portáteis, ou seja, tens um que é de ligar à televisão e é só um comandozinho com 2 botões, e tens outro que tem mesmo um ecrã e acaba por ser uma consola portátil só de Spectrum. Eu vou-te ser muito sincero, assim, eu ainda quando apareceram os modeladores nos PCs, ainda cheguei a rejogar alguns jogos. Sim, também. É divertido, mas já não tenho paciência. E se tiveres uma PlayStation portátil modificada, podes jogar emuladores, entre os quais emuladores de Spectrum, em que consegues definir as teclas para as teclas do teclado do Spectrum e usar aquilo com os controladores atuais. E dá para jogar alguns jogos assim muito, muito porreiros. Certo. Bomb Jack. Por exemplo. Pronto, mas virando-nos para o tema que aqui nos traz. Então, assim, acho que a indústria de jogos, quando aparece, automaticamente fica com ligação aos cómics, porque o mercado é exatamente o mesmo. Jovens, teenagers, hoje em dia está muito na moda ser gamer, ser uma coisa, mas há uns anos atrás não era assim. Mas pronto, as próprias arcadas começam a trazer adaptações de personagens e alguns sítios ficaram famosos. Sabes, por exemplo, no Spectrum, o ZX Spectrum 48K surgiu em 1982. Sim. Eu sei isto porque aparecia sempre no ecrã inicial, antes de aparecer a linha de comandos, aparecia a dizer Sinclair, não sei o quê, 1982. Uma das primeiras coisas que apareceu foi um jogo da Alien, precisamente. Depois, a memória que eu tenho mais antiga de jogos que tenham a ver com banda desenhada são 2, aliás 3. Era Batman, que havia um que era só Batman, e havia o Batman Cape Crusader. Certo. E eu penso que esse Batman que estás a falar é um que é em perspectiva isométrica, ou seja, vês em 3 dimensões. Há um que é perspectiva isométrica, exatamente, que o Batman tem uma figura gordinha. Exatamente, porque esses são os autores que depois fizeram um jogo muito famoso chamado Heads Over Heels. Mas esse jogo é muito famoso, é muito importante por uma razão. É dos primeiros que têm a possibilidade de gravar ao longo do jogo. Os jogos para Spectrum, como as arcadas, quando perdias e morrias, voltavas ao início do jogo, exatamente. O Cape Crusader era engraçado porque aquilo tinha montes de tempo que era passado na Batcaverna e tinhas que andar a descobrir itens que pertenciam aos vilões e o próprio Bataranga, etc. Era um jogo mais de puzzle em que tinhas que descobrir objetos e usá-los em determinados sítios. Seria um RPG. Ou uma aventura gráfica. Exatamente. Seria isso. Outro jogo que eu tenho memória era o Dare. Sim. Eu do futuro. Eu começo a conhecer o Dare exatamente por causa do jogo. É nestas revistas Your Sinclair. Eu devo a ter, mas está no meu arquivo alguns. O Dare, porque assim, a Your Sinclair era uma revista inglesa sobre banda desenhada, sobre jogos para Spectrum. E também trazia aqui muita coisa sobre a cultura de chegar a ter tops de banda desenhada. É lá a primeira vez que eu vejo o Zagi Ojimbo e muita coisa. E o Dare, eu comecei a conhecer... Sim, não esqueçamos o Samurai Warriors, que o Zagi Ojimbo, que é em cómic. E eu fico a conhecer o Dare e a história do Dare a partir de lá. Curiosamente, quando fala do Dare também fazem uma adaptação, mais ou menos na altura do Judge Dredd.
E é por causa dos jogos que eu também fico a conhecer o personagem. Yeah. E sabes que também houve uma do Rogue Trooper. Sim. Mas isso acho que é mais para a frente. Yeah. Mas não me recordo agora do ano. Os do Batman eu sei que são de 86. Certo. Os do Batman eu sei que sim. E o Dander acho que é de 87, assim, uma coisa qualquer. Sim, qualquer coisa também. Mas é assim, por exemplo, o jogo do Judge Dredd era horrível. Yeah. Que isso era muito comum nos Spectre. Sim, mas basicamente nessa altura jogava-se qualquer coisa e não havia grandes queixas. Não, mas já para a altura... Tu querias era que o jogo entrasse. Sim, que o jogo entrasse e conseguisse ser dos primeiros ecrãs, que normalmente morria-se sempre. Sim. É muita coisa. Exatamente. Então, nós temos aqui há estas primeiras entradas, ou seja, quando estamos aqui a falar do Spectrum, também há adaptações para a MSX, que era um computador da Philips que também dava para jogos. O Commodore 64 também tinha muitas versões disto. Muito que era feito para Spectrum, normalmente também era feito para... Eu lembro-me precisamente de ver da versão do Batman de 89 do filme Tim Burton em Commodore 64, em casa de um amigo meu. Por isso é que eu estava a te dizer, assim, esta revista já é do fim da história, não é? Em 89 já o Spectrum estava a morrer. Olha, não fazia ideia e pronto, no meio desta história de procurar coisas para falarmos no programa, houve um jogo de Fantastic Four em 1985, saiu para Commodore 64 e ZX Spectrum, não me recordo nada disto. Tenho uma dúvida. Chamava-se Quest Probe, com o Human Torch e o The Thing. Mas não me recordo. Não me recordo nada disto, mas pelos vistos... antes até de haver jogos do Batman. Estás a falar do Aliens. Por acaso, o primeiro jogo de Aliens que aparece não é uma aventura de texto? Sim, há um que é aventura de texto. Eu acho que é o primeiro mesmo. E depois há outro que basicamente tens o mapa da Nostromo e andas ali com um boneco que é praticamente 2 ou 3 pixels, 2 ou 3 pintinhas, e anda ali de um lado para o outro e tens que fugir do alienígena, que aparecia como uma imagem assim do alien desenhado... E aparecia tipo, levaste com isto em cima e morreste. Atenção que as aventuras de texto, que é assim que se chamam, na altura eram consideradas... É uma liga à parte nos jogos da altura. Porquê? Porque eram muito envolventes. Porque basicamente é como se estivéssemos a ler um livro e a história vai-nos sendo narrada. Sim. E acho que é o do Aliens e do Jack o Estripador, que são marcos importantes porque as histórias são mesmo muito envolventes. Mas o Jack o Estripador eu sei que foi classificado na altura para maiores de 18. Yeah. Uma coisa que eu não conseguia jogar esses jogos. Não conseguia porque era basicamente preciso adivinhar os verbos e as coisas assim, ou a frase que se aplicava naquela situação, e esquece, estar ali a inventar era um bocadinho difícil. Compravas estas revistas, depois tinhas aqui a solução. Sim, às vezes. Coisa que eu me lembro, mas não era eu que tinha, era um primo meu, e acho que era precisamente do maior Sinclair. Tinha o mapa do Saboteur. Aquilo era um mapa desdobrável enorme que eu tenho para lá alguns em casa, fotocópia, colados assim. Sim. As páginas A4 coladas umas às outras. Eu não tenho esse, isso não era da George Sinclair, acho que era de uma outra revista. Eu recordo desse mapa. Havia uma loja onde eu iria adquirir os meus jogos. Na altura não se comprava nada legal, não havia jogos em Portugal legais. E nós fazemos as cópias. Olha que eu tenho um Saboteur 2 original. Tens? Então já foi uma exceção. Porque é muito mas comprado cá. E entretanto já arranjei o 1 e o 2 versões britânicas, mesmo porque aquilo é britânico. Sim, uma curiosidade, eu tenho como amigo o Clive Townsend, o autor do Saboteur. Sério? Fogo. Falei com ele por causa daquela consolazinha que eu tenho, a GPD, que dá para ter uma série de coisas, dá para ter jogos Android, e ele fez versões Android do Saboteur acrescentando mais algumas coisas, tanto do 1 como do 2. E eu a dada altura partilhei fotografias daquilo a correr, e assim, maravilha, estou a jogar um jogo da minha infância, etc. E ele contactou-me a dizer, olha, queres jogar o 2? Eu cedo, e tu depois metes fotografias do jogo a funcionar na GPD. É só isso que eu te peço em troca, na boa. Pronto, e acabamos por trocar ali algumas impressões e é sempre engraçado. Muito bom. Então, é assim, houve sempre adaptações de tudo. A Asterix foi passado para os vários suportes. Peanuts também, jogos de Snoopy, Charlie Brown mesmo, tudo isso. Uma curiosidade, eu lembro disto, mas hoje estivemos a pesquisar. O Cadillacs and Dinosaurs. Cadillacs and Dinosaurs, sim, é um jogo de arcadas que nunca foi convertido para plataforma nenhuma, só houve nas arcadas, e que se não fosse graças aos emuladores que há hoje em dia para poder jogar esses jogos, esse jogo desaparecia. Exatamente. Eu lembro-me disso porque assim, foi aí que eu fiquei a conhecer porque isto é o Cadillacs and Dinosaurs, é uma adaptação do Shinozoic, que
que é um cómic underground. Sim. Não se pode estar a esquecer que estamos a falar de uma altura em que a comunicação e o conhecimento destas coisas era mais demorado. E é por aí que eu conheço o Cadillacs and Dinosaurs. Ou melhor, o Shinozoic. Exatamente. Exato. Que também teve um desenho animado, 12 ou 13 episódios. Era engraçadito, via-se bem. O jogo é baseado no desenho animado, não propriamente no cómic. E funciona muito bem. Então, aliás, há personagens que aparecem no jogo que não aparecem nos desenhos animados e muito menos no cómic. O problema desse cómic é não acabar. Um que provavelmente seria para ti, porque ainda estamos a falar de jogos muito antigos. Nós depois mais à frente devemos de fazer mais programas acerca deste tema, se calhar mais um ou dois até. Certo. Portanto, estamos a falar para já das coisas assim mais antiguinhas, salvo algumas exceções, como é o caso disto do Cadillacs and Dinosaurs, que já é anos 90. Spy vs Spy. Houve um jogo de Spy vs Spy para Amiga, Master System, ZX Spectrum. Houve mais que um, aliás. Spy vs Spy são dois. Spy vs Spy houve pelo menos até ao 3. Isto aparece na revista MAD. Na revista MAD. Também não, porque na revista MAD vamos falar para a frente. Sim. A revista MAD tinha dois espiões, um branco e um preto, que estão sempre a tentar, tipo o Itch and Scratchy dos Simpsons. E então fizeram um jogo sobre isso. Penso que era plataformas. Ou se não era plataformas, era assim uma coisa parecida. Não te sei dizer agora também, que não tenho isso presente. Sim, mas houve assim uma série de adaptações feitas até mesmo para as plataformas mais antigas e que são muito, muito engraçadas. Lá está, o Samurai Warrior eu conheci graças ao... O Zagyojimbo, aliás, o Zagyojimbo conheci graças ao... Nós conhecemos primeiro o Samurai Warrior com o coelho. Que eu estava sempre a perder e não percebia porquê. Depois é que eu percebi, é que apareciam lá pessoas que não era suposto matar, que eram padres, e eu não sabia. Eu percebi isto anos mais tarde. Nós não morríamos, ele cometia suicídio. Pois, era isso. E eu dizia, mas porquê? Apareceu-me aqui um inimigo e depois, quando eu não os matava, afinal era um malvavita e morria na mesma, não interessa. E era muito difícil. Mas reparem neste conceito. Eu sou um bocadinho mais velho que o Miguel, eu tenho esse jogo mais ou menos quando teria para aí 9 anos, 10 anos, tu terias menos uns 3, 4 anos. Então nós temos duas crianças a jogar um jogo em que, se por engano nós tentamos atacar um padre ou um civil, a nossa honra fica quebrada e nós cometemos suicídio ritual, e via-se mesmo o coelho a espetar a espada no estômago. Exato. Sim, mas como era gráficos de Spectrum, nem se dava fé. Não interessa, mas era o ambiance. Sim. Não é? Sim, completamente. Também houve jogo do Super-Homem para ZX Spectrum, para arcadas, também chegou a haver isto nos mais antigos. Houve um jogo de Super-Homem para Atari 2600 em 1978. Ok. Por acaso gostava, devia ser uma bola a passar por outras bolas. Uma pintinha só. Nem capa tem. Só uma pintinha. Estás a ver como é que eles faziam a capa, realmente? Pois, de facto, uma pessoa começa assim a pensar, assim, como é que eles faziam isto? De alguma forma havia de funcionar. Uma coisa que funcionava muito bem nesta época é que, primeiro, tinhas uma capa que tinha que vender o jogo, ou seja, eram capas desenhadas, normalmente desenhos feitos por artistas que desenhavam à mão. Alguns considerados, há capas muito boas. Sim. Eu lembro-me das capas da Psygnosis, que eram brutais, eram assim uma coisa muito... Nem se percebia muito bem, futurista, distópica, mas há ali elementos de... Eu acho que se olhas para aquelas capas, vês muito também... Olhas para aquelas capas, olhas para os livros de ficção científica de pulps, aqueles de 3 paperbacks pequeninos, tens as mesmas influências. Sim, completamente. Vês muito isso. Aliás, há uma coisa que aparece muito nas capas, precisamente da Psygnosis, que eu acho que são uma influência... por exemplo, naquele jogo que saiu mais recente, que é o Horizon Zero Dawn, saiu só para a PlayStation 4, que vês um futuro em que há uma floresta ou é assim um mundo muito mais natural, exceto que os animais são misturados com tecnologia. E nestas capas aparecia imenso disso. Shadow of the Beast era um jogo em que acontecia isto. Tinhas... animais tecnológicos com partes biónicas ou que lhe queiras chamar. Portanto, acaba por ser uma grande influência.
Bom, mas este tema é para continuar, não é? Sim, sim, porque já tem muito. Assim, isto foi só a parte de retro gaming, não é? Sim, ainda há mais, porque ainda não chegamos à parte de Mega Drive, sim, Super Nintendo. Ainda só estamos nos anos 80. Sim, a seguir vamos passar aos anos 90 e vamos falar de mais algumas coisas que já tiveram alguns jogos com maior qualidade gráfica. Mas assim, é preciso citar aqui uma coisa, assim, nem sempre as adaptações eram grande coisa. Não, isso não, porque de facto... mas lá está, era uma coisa, e faltava-me dizer isto, é que era uma coisa que era não só a qualidade das capas, como tinhas, normalmente no inlay, se tivesse o original, lá está, que tinha um bocadinho de história que te explicava o que é que acontecia, ou tinhas um bocadinho de texto quando o jogo acabava de entrar e que te explicava mais ou menos a história. Meia dúzia de linhas e aquilo bastava, e depois eu acho que quer... a pouca arte que tu tinhas, quer o pouco texto, te permitia expandir muito mais dentro da tua cabeça, e por isso é que os jogos marcavam. Por isso é que a tua lembrança dos jogos é muito mais fixe do que os jogos que tu jogaste. Pois é. Aquilo que tu te lembras acaba por ser muito mais brutal, porque era muito mais aquilo que tu imaginavas do que aquilo que tu realmente vias ou lias ou jogavas. Eu acho que nesse aspecto ganhava-se bastante, deixava muito mais à imaginação. Pronto, por este tirinhas anos 80 está. Anos 80 está. É a minha grande participação. Não, também vais ver que quando falarmos dos anos 90, jogos de arcadas, etc., vais ver se não te vai puxar. Vais ver que sim. Não, estou brincando. Eu não sou gamer como o Miguel, mas ainda vou acompanhando o mercado. É isso mesmo. Obrigado a todos por estarem deste lado. Até ao próximo Tirinhas.